Este trabalho trata-se da classificação no disco de Poincaré do retrato de fase do modelo Ring-Selkov. Então, no artigo base utilizado, nós temos que os autores estudaram a dinâmica de um sistema de EDOs que modela as oscilações do processo glicolítico da levedura, dado constantes positivas. E esse sistema de EDOs aqui vai receber esse nome de modelo Ring-Selkov. Então, nosso objetivo aqui é analisar qual é a dinâmica, né, do retrato de fase associado a esse sistema aqui próximo a pontos singulares. Então, com o objetivo, né, de simplificar a estrutura daquele sistema e reduzir também a quantidade de parâmetros, aplica-se uma mudança de coordenadas e faz-se um rescalonamento do tempo. Então, após fazer todo esse rescalonamento aqui de variáveis, nós temos que aquele primeiro sistema, ele pode ser escrito dessa forma aqui, com A maior do que zero. Então, nós obtemos um sistema que tem uma estrutura muito mais simples e que depende de um único parâmetro, que é o A. E esse A, ele vai estar em função daqueles KIs que a gente viu anteriormente. Então, para o caso em que A é diferente de zero, nós temos que o sistema 2 possui um único ponto singular P0. Já para o caso em que A é igual a zero, 2 possui infinitos pontos singulares ao longo do hiperboloide 1 menos xy ao quadrado igual a zero. E nós temos que o campo vetorial associado ao sistema 2 é dado desta forma. Então, para o caso em que A é diferente de zero, nós temos que a derivada do campo avaliada no ponto P0 é dada por essa matriz. Então, calculando os autovalores dessa matriz, nós temos lambda 1 igual a menos 1 mais raiz de delta sobre 2, e nós temos o lambda 2 que é igual a menos 1 menos raiz de delta sobre 2. Onde esse delta ele vai ficar completamente determinado pelo valor atribuído a A. Então, isso significa que, ao atribuir valores a A, a gente vai conseguir determinar qual é a dinâmica próxima a P0. Então, concluímos que o P0 vai ser uma célula topológica se A for menor do que zero. Vai ser um nó estável hiperbólico se A pertencer ao intervalo aberto de 0 até 3 menos 2 raiz de 2 fechado. Vai ser um foco estável hiperbólico se A pertencer ao intervalo de 3 menos 2 raiz de 2 a 1 aberto. E vai ser um foco instável hiperbólico se A pertencer ao intervalo aberto de 1 até 3 mais 2 raiz de 2. E novamente o intervalo aberto. Vai ser um nó instável hiperbólico se A for maior do que 3 mais 2 raiz de 2. E para o caso particular em que A é igual a 1, nós temos que os autovalores eles vão ser puramente imaginários. Então, nesse caso, nós não vamos ter uma singularidade hiperbólica. Neste caso específico, nós vamos ter um foco fraco. Além disso, o lema 3 nos garante a não existência de soluções periódicas para o caso em que A for maior ou igual a 3. Então, isso vai implicar que também não vão existir ciclos limites para esse caso específico de A maior ou igual a 3. Agora, nós queremos avaliar o que acontece para o caso infinito. Então, para isso, nós vamos utilizar uma técnica chamada compactificação de Poincaré. Então, nós temos um campo de vetores definido aqui no R2. A compactificação de Poincaré nos permite induzir um campo na esfera, né, em S2, de modo que esse segundo campo induzido ele seja topologicamente equivalente ao primeiro. E, além disso, nós temos que o infinito vai ser enviado aqui no equador da esfera. E como a esfera ela é compacta, a gente consegue cobrir toda a superfície dessa esfera utilizando cartas locais. Então, ao todo, são utilizadas 6 cartas locais. Só que o nosso objetivo é saber o que acontece no infinito, então essas cartas locais aqui são suficientes. Então, para que a gente entenda melhor esse processo de compactificação, nós temos aqui um exemplo. Nós temos esse campo vetorial e nós temos aqui o retrato de fase associado a ele. Nós temos uma singularidade aqui, tipo foco instável. E como que funciona? A gente vai induzir um campo aqui na calota superior da esfera. E esse campo induzido aqui, ele é topologicamente equivalente a esse primeiro. E para que a gente consiga observar o que acontece, né, qual que é o comportamento das soluções aqui, para esse campo induzido,
a gente faz uma projeção dessa calota superior aqui no plano XY. Então, nós temos aqui, né, a representação do retrato de fase, nós temos o nosso ponto singular aqui, e a informação de que todos os pontos, que o infinito vai ser enviado aqui no bordo do nosso círculo unitário. Então, calculando a expressão da compactificação de Poincaré nas cartas locais, nós temos que para a carta local 1, a expressão do campo é dada desta forma aqui. Nós encontramos, né, dois pontos singulares, que é o P1 e o P2. Então, agora a gente vai observar qual é a dinâmica próxima a esses pontos. Então, como a derivada do campo avaliada no ponto P1 é identicamente nula, segue que P1 é uma singularidade degenerada formada por dois setores hiperbólicos e dois parabólicos. Então, nós temos aqui o ponto P1. Pode ser observado aqui no retrato de fase, para esse caso específico aqui de A igual a 2. Por outro lado, o alto valor da derivada do campo avaliada no ponto P2 é lambda igual a ao quadrado, de multiplicidade 2. Então, esse alto valor aqui vai ser sempre positivo. Então, nós temos que, para esse caso, o P2 vai ser um nó hiperbólico instável. Então, nós temos aqui o P2, que é um nó estável. E para fazer a representação do retrato de fase, nós utilizamos o programa matemática. Já para a carta local 2, nós temos que a expressão da compactificação é dada desta forma. Então, para o caso em que A é diferente de zero, nós temos dois pontos singulares infinitos, o P3 e o P4. Nós temos que o alto valor da jacobiana no ponto P3 é 1, de multiplicidade 2. Então, neste caso, nós temos que P3 vai ser um nó hiperbólico instável. Então, nós temos o P3 aqui para o caso em que A é positivo, nesse caso específico igual a 2. E nós temos o P3 aqui para o caso em que A é negativo, neste caso aqui menor do que 2. Já P4 vai ser uma célula topológica se A for maior do que zero ou um nó topológico estável se A for menor do que zero. Então, nós temos que a origem aqui, nomeada de P4, para esse caso aqui vai ser uma célula topológica, e para esse caso aqui, nós temos que vai ser um nó estável. Já para o caso em que A é igual a zero, nós temos que a expressão da compactificação na carta local 1 é dada desta forma. E nós temos um único ponto singular, que é do tipo degenerado, ok? Já para a carta local U2, nós temos que a expressão do campo é dada desta forma, e nós novamente temos um único ponto singular, nomeado de Q2, que vai ser semi-hiperbólico. Uma observação importante, né? Eu falei lá de 4 cartas locais. Então, nós temos que as expressões nas cartas locais VKs, elas vão ser semelhantes, né, às expressões das cartas locais UKs. A única coisa que vai alterar vai ser um fator, né, menos 1 elevado a D a menos 1, D menos 1. Onde esse D aqui vai ser o grau do nosso campo vetorial. Por isso que é suficiente avaliar o que acontece apenas nas cartas UKs. Então, nós temos aqui o retrato de fase para o caso em que A é menor do que zero. Nós vimos que nós temos um único ponto singular finito, que é o P0, e ele é do tipo célula. E nós temos 6 pontos singulares infinitos distribuídos aqui ao longo do bordo do nosso círculo unitário. Para o caso em que A é igual a zero, nós temos aqui, né, os infinitos pontos singulares finitos, e nós temos 4 pontos singulares infinitos distribuídos aqui também ao bordo. Já para o caso em que A é maior do que zero, novamente nós temos 6 pontos singulares infinitos. A disposição aqui dele vai ser diferente para a situação em que A é menor do que zero, mas a quantidade vai ser a mesma. E a dinâmica próxima a ponto P0 aqui vai depender do valor que foi atribuído a A, ok? Então, aqui nós temos as referências, né? Nesse artigo é onde se encontram o sistema que foi estudado aqui, o sistema Ring-Selkov. E neste livro é onde se encontram os principais resultados que foram necessários para que essa análise desse sistema fosse feita. Okay? Então, muito obrigada pela atenção.